Olá, que prazer darmos início ao nosso programa Sala de Imprensa. Você sabe que é sempre algo que vem de dentro do nosso coração em estar podendo nos comunicar com cada um de vocês. Nosso programa que tem sido cuidadosamente preparado e a gente procura trazer o que há de melhor em termos de personalidades, autoridades, enfim, pessoas que realmente tenham algo de importante para comunicar, para trazer informação, enfim, para fazer com que o nosso público fique atento, o nosso telespectador participe ativamente com essas novas informações. E hoje, sem sombra de dúvida, nós estamos dentro de um ápice. Por quê? Porque o Sala de Imprensa teve a oportunidade, já venho há muito tempo convidando esse grande amigo, esse empresário notável, hoje é um dos mais importantes palestrantes do mundo. Eu poderia dizer isso porque é requisitado em vários países do mundo em função da sua sabedoria, do seu conhecimento, do seu preparo dentro do mundo empresarial e principalmente o empreendedorismo. E ele, inclusive, ele vai explicar para nós, cuidadosamente, que é um bom baiano, sabe que baiano é alguém muito especial, né? Aprendi com o Antônio Carlos Magalhães e agora com o Neto, né? O menino, o prefeito, né? E futuro governador, quem sabe, da Bahia, ACM Neto, que ele, na verdade, baiano não nasce, baiano estreia. E ele está aqui do nosso lado. É um homem fantástico. É o empresário César Souza. César, um prazer enorme, viu? Entrar você aqui no nosso programa. Sérgio, um prazer enorme também. Muito obrigado. Eu agradeço muito a generosidade aí das suas palavras. Por favor. E eu não falei nem a metade, porque a grande verdade é a seguinte: nosso entrevistado de hoje, ele tem sólida experiência como executivo. É considerado um dos maiores experts brasileiros em estratégia, liderança e gestão, cultura e principalmente a frase do clientividade, que ele vai nos explicar. E o empreendedorismo, do qual inclusive tivemos a honra de, a convite do César Souza, estarmos aqui, próximo, não é? Na cidade de São Paulo, um dos bairros mais elegantes de São Paulo, inaugurando a sede do Espaço do Empreendedor. E ele tem, na verdade, dentro dessa ampla experiência, não só no Brasil e no exterior, em 1992, ele teve, dentre os prêmios conquistados, o World Economic Forum e foi nomeado como uma das 200 maiores lideranças globais do mundo, para verem. E dentro da nossa conversa, do nosso diálogo, nós teremos a oportunidade de fazer com que vocês conheçam um pouco mais. Ele nos deu a honra, né, de trazer um dos seus livros, ele é autor de vários livros, e esse é exatamente explicando o que é a clientividade. E recém-lançado. Esse é o recém-lançado que já está em todo... Bom, todos estão, né, nas maiores livrarias do Brasil, mas esse daqui é o recém-lançado, que você, inclusive, tem aqui uma participação especial para falar exatamente sobre a necessidade da pessoa acreditar em si, no seu potencial, nos seus valores e esquecer um pouco essa loucura aí dessas coisas todas que acontecem no mundo, porque na verdade os grandes empresários e todos aqueles que tiveram muita receptividade em todo o mercado, em todas as atividades do mundo, nunca se preocuparam com a situação dos quais estavam vivendo. Aliás, até eu tenho uma frase interessante, de um grande autor, que eu não me recordo, mas é o seguinte: quando nós saímos, não é, da idade da pedra, não foi por falta de pedra. Exatamente. Essa é maravilhosa, né? Então tá aqui. Meu amigo César Souza, prazer ter você aqui conosco. Eu queria, dentre já a sua vasta experiência, porque assim, né, o nosso programa também ele tem um grande público-alvo voltado para os jornalistas, né? Isso. E você é um dos mais incentivadores de que o homem precisa ser o empreendedor dele mesmo. Isso. E o que o jornalista... Olha, nós temos aqui o Luan. Luan é um jovem acadêmico, recém-formado no Mackenzie, ingressou aqui conosco na API, é conselheiro da ABI, do nosso querido Domingos Meirelles, esteve aqui conosco, e o Luan vai começar a desenvolver um projeto que chama-se API, Associação Paulista de Imprensa, vai às faculdades. O que a gente poderia dizer para esse jovem
e para tantos outros, para os milhares de jovens que estão nos ouvindo, como é que eles poderiam, na verdade, agarrar uma oportunidade de ser um empreendedor? Isso. Eu acho que o primeiro passo do empreendedorismo, qualquer que seja a profissão, que um médico pode ser empreendedor, um professor pode ser empreendedor, obviamente um jornalista pode ser empreendedor, uma dona de casa também pode ser empreendedor, porque empreendedorismo não é sinônimo de um CNPJ, não é montar uma empresa. Empreendedorismo é um estado de espírito, isso é que eu acredito muito, é uma filosofia de vida, é a forma pela qual você se posiciona no mundo. Então, eu acredito que o primeiro passo assim, importante, o pré-requisito, é acreditar no seu sonho. Quer dizer, a pessoa tem uma autoconfiança, acreditar em si, acreditar naquilo que deseja construir. Eu sempre digo às pessoas o seguinte, o importante não é de onde você veio, nem onde você está, o importante é onde você quer chegar. E isso aqui é a definição do sonho. Agora, quando eu falo sonho, eu não falo do sonho a pessoa dormindo. Eu não tenho competência para isso, eu não sou psicólogo, nem psicanalista, eu não estou falando de interpretar sonhos. Eu falo do sonho, a pessoa com os olhos bem abertos. Sim. Aliás, um dos meus livros, o primeiro livro meu best-seller, chama-se Você é do Tamanho dos Seus Sonhos. O título desse livro ia ser assim, Acorde para Sonhar. Então, acorde, sonhe com os olhos abertos, que assim é definir aonde você quer chegar, qual é o seu posicionamento, qual é o seu papel, qual é o propósito da sua vida, qual é o significado da sua vida. O que eu mais tenho aprendido é assim, as pessoas não querem apenas um emprego, um trabalho, não querem apenas bater meta, uma missão, as pessoas querem um significado para as suas vidas. Entendi. Realmente o que motiva uma pessoa é quando ela encontra um significado, quando ela sente orgulho do que está fazendo, sente que está contribuindo para alguma coisa que é relevante, né, na sua comunidade ou na sociedade como um todo, ou dentro de uma empresa, ou dentro da sua família, ou no bairro, no prédio onde mora, o que seja. O significado, o propósito é o que eu acho que move o mundo, é a coisa mais importante, é a pessoa ter claro qual é o seu propósito de vida e qual é o significado. Então, quando você falou, né, sobre o Luan e dentro desse projeto da API que ele está aí engajado, eu diria que isso é tentar ajudar as pessoas a entenderem isso, né? Quer dizer, se ele está lidando com jornalistas, qual é o propósito que você tem? É o propósito de informar? É o propósito de educar? Não é? É o propósito de moldar uma futura geração? Que eu acho que quem trabalha com comunicação tem como responsabilidade ter essa responsabilidade. Essa responsabilidade. Né? Quer dizer, o meu negócio não é só preparar uma notícia, eu tenho que ter, tem que ter alguma coisa por trás. Não é? Trabalhar numa algo maior. Algo maior. Trabalhar numa matéria, preparar alguma coisa, estar engajado numa atividade naquele momento. Tem uma meta, tem um objetivo, é um marco. Não é? Mas eu acho que tem por trás, tem que ter alguém tem que ter um propósito maior, que é o de informar, é o de desenvolver uma ideia, educar uma geração em direção ao futuro. Ainda mais no momento que a gente está vivendo no Brasil, né? Um momento muito turbulento, um momento que a gente olha para um lado, olha para o outro, a gente não vê modelos de referência. A imprensa, sem dúvida, tem desenvolvido um papel extraordinário nesse momento no Brasil, né, de revelar fatos que estariam camuflados até hoje, em todos os lados, aqui, sem nenhum aspecto partidário ou ideológico, porque, infelizmente, de todos os lados surgiram problemas e a imprensa tem tido um papel fundamental de dar consciência, né, a esse jovem. Eu tenho filhos, né, pequenos, eu tenho 2 filhos de 21 anos, são 2 gêmeos, o Tomás e a Júlia, eu tenho uma filhinha de 8 anos de idade. A minha maior preocupação na vida hoje é com eles. E eu fico feliz quando eu vejo, agora mesmo eu estava ali, recebi um torpedo de um dos meus filhos, falando sobre uma determinada notícia que saiu aí publicada. Então eu fico feliz assim, ele está ligado, está vendo, está sendo informado, e acho que esse aqui é o papel da imprensa, do jornalista, que é o de informar, de educar, de dar um significado para as gerações aí sobre aonde é que o país precisa chegar. É na nossa tarefa de construir um país melhor para todos nós. Com a sua visão que tem, porque é importante. Na verdade, hoje a gente está vivendo aí, conforme você disse, uma situação muito turbulenta. Mas é importante que saibamos que o meu querido amigo César Souza foi um dos maiores executivos da Odebrecht, que é, e que foi, e que ainda está sendo, né, uma das mais importantes empreiteiras do mundo. Não é? Inclusive você foi o responsável por abrir a Odebrecht nos Estados Unidos, não é? E outros países também. Né? Levou a Odebrecht para a Bolsa de Valores de Nova York, enfim. Tem aí uma participação importante. Já está longe da Odebrecht há muitos anos, né? Há muitos anos. Inclusive, distante inclusive de todos esses problemas que a Odebrecht teve. O que para nós, eu confesso a falar aqui, não é porque eu estou à presença do César Souza, não. Eu falo isso sempre, inclusive quando dou palestra em universidades, quando estou no convívio dos meus amigos e tal, é muito negativo. Porque uma empresa, eu senti, uma vez eu estive, não é, com o Marcelo Odebrecht, e falei para ele com o maior orgulho que eu tinha ido a Miami,
não é? E vi as placas lá da Odebrecht, depois fui a Portugal, tá certo? Vi as placas da Odebrecht, você quer dizer, você quer mais orgulho, né? Porque a gente não tem orgulho quando a gente vê a placa aí do McDonald's, quer dizer, os americanos, porque eles sabem que está espalhado no mundo inteiro os grandes grupos econômicos, financeiros de negócios deles. E, de repente, a gente vê como era. Eu tinha um orgulho, vou te falar um negócio, quando todas as vezes que o avião aterrissava, primeiro que eu só viajava com a Varig, o pessoal, Redon, por que você não viaja com a American Airlines, com a Panam, naquela época ainda, né? A Varig era um monstro de companhia. Eu tinha um orgulho de viajar com a Varig só de ver, não é, aquela estrela, não é, do Cruzeiro do Sul, não é, e Varig Brasil e tal. Agora, hoje, infelizmente, enfim, nós temos a TAM e tal. Nós temos a Embraer, né, que é fabricante de aviões. Que é fabricante. Tem 72 países. Exato, 72 países. 72 países que exporta aviões. Exporta aviões, né, do nosso querido Osiris Silva, que acreditou lá atrás, né, quando ninguém, na verdade, inclusive depositava. O prefácio desse livro meu, Você Tamanho de Seus Sonhos, foi escrito pelo Osiris Silva. Olha, tá vendo? Coincidência. Então, para vocês verem quem é que realmente nós estamos entrevistando hoje, quer dizer, a história junto ao empreendedorismo. E eu queria, em razão dessa pequena abertura que eu dei, para as pessoas saberem também do seu grau de comprometimento na área do empreendedorismo, na sua total, no seu total exercício, não é? Porque a gente hoje vê também, com todo respeito, eu que acompanho muito, César Romão, não é? Nosso querido Laí Ribeiro e tantos outros grandes, não é? O Ronaldo Polito, não é? Reinaldo, né? Reinaldo Polito, e, enfim, poderia citar Maio Gretes e tantos outros. Mas a gente vê também hoje muito palestrante que fala de temas que nunca participaram, que nunca fizeram. Tudo bem, eu não acho ruim. Eu acho que é uma forma também de você estar envolvido com a cultura, não é? Isso, e com que eu acho positivo. Mas você não, você efetivamente, para chegar onde você chegou e hoje virar um dos mais importantes palestrantes do mundo, considerado dentre as 200 maiores autoridades de economia e de conhecimento do mundo. Quer dizer, então é sinal de que tem aí um lastro fundamental. O que você daria para essa juventude, para quem está desesperançoso, quem acha que o Brasil acabou? O que você, com a sua experiência em viajando aí vários países, estando, não é, ao encontro de grandes autoridades, de personalidades, de grandes empresários, qual seria a sua posição, César, sobre... Olha, eu acho que uma das respostas é sobre isso que você falou, essa palavra mágica, que é o empreendedorismo. Né? Eu estou vendo assim, nós estamos hoje com quase 15 milhões de desempregados no Brasil, o que é um desastre. O que é um desastre. Eu vejo muita gente batendo na porta de empresas, tentando uma colocação, e a resposta sempre, nós não temos vaga, nós tivemos que reduzir devido à crise. Assim, deixa seu currículo aqui que nós vamos oportunamente. Aqui, e nunca vai voltar. E o emprego, infelizmente, ele não vai voltar da forma que ele existia antes. Então, o que eu sempre digo às pessoas é o seguinte, em vez de procurar emprego, procure clientes. Procure clientes. Monte o seu negócio. Monte o seu negócio. Por mais simples que seja. Pode ser, como você disse, eu venho lá da Bahia, pode ser uma baiana do acarajé, pode ser o cara que vai botar uma banca de revista e jornais, pode ser um pipoqueiro, pode ser um taxista, pode ser uma oficina mecânica. Aliás, recentemente, teve um rapaz que passou lá num daqueles cursos lá do Espaço do Empreendedor, que ele disse, eu perguntei, qual é o negócio que você está montando aí? Ele fez, eu estou montando um salão de beleza para automóveis. Então veja, ele não falou em oficina mecânica, veja o sonho desse cara, o posicionamento dele, um salão de beleza para automóveis. Porque ele trabalhava numa empresa, ele foi demitido, era diretor de manutenção de uma empresa, e ele resolveu sair e resgatar o sonho dele, ele sempre gostou de mexer com automóvel, e foi montado, não uma oficina mecânica, um salão de beleza para automóvel. Como muita gente que eu vejo abrindo seus negócios próprios, e pode ser até o chamado MEI, né, o microempreendedor individual. Ser dentro de casa. É uma moça que é uma costureira, está usando sua máquina de costura, é o rapaz que está fazendo uma coisa, é uma turma que está fazendo doces para vender na rua, ou o que seja. Quer dizer, eu não estou preocupado aqui de falar do empreendedorismo, do tamanho de empresa, qualquer que seja a atividade. Porque esse também é um conceito, né, um pré-conceito, que todos se arraigaram dentro desses princípios. Exatamente. Que assim, quem é um empreendedor? O cara já pensa em milhões, não. Eu não posso nem pensar em... Você é um empreendedor. Aliás, quando você acorda e faz um doce dentro de casa e oferece esse doce para 4 vizinhos, você é um microempreendedor. Está fazendo alguma coisa também. Está fazendo alguma coisa. A resposta é essa. Quer dizer, não, eu achei muito interessante. Não procure emprego. Procure um cliente. Procure clientes. Procure... Até para apresentar você para ele. Exatamente. Procure oferecer aquilo que você é melhor. Qual é aquela competência que você tem aqui? Peter Drucker, né? Que é aquilo que é o melhor para você. Quer dizer, eu sempre acredito assim, o melhor do empreendedorismo está dentro da vocação. Eu fui fazer uma palestra no Japão
algum tempo atrás, quando eu tinha lançado esse livro, Você é o Tamanho dos Seus Sonhos, fui contratado lá, porque no Japão tem muitos decasex, né? São aqueles brasileiros que vão para lá, filhos de descendentes japoneses, trabalham às vezes 15 anos, juntam uma poupança, vêm para o Brasil, e estava acontecendo um fenômeno naquela época, muitos estavam voltando para o Brasil, e aqui liam no jornal, alguém falava, ou um vizinho, ou um parente, o que está dando certo aqui é boliche, vamos montar um boliche. Aí o cara, 15 anos de trabalho suado que ele juntou uma poupança, botava um boliche e quebrava. 6 meses depois tinha quebrado. Por quê? Vamos montar uma padaria. Por que tinha? Então, o pessoal lá começou a me perguntar, quando eu comecei a palestra, professor, doutor César, o que é que está dando certo no Brasil? Aí eu fingi que não era comigo e tal, continuei a palestra. Aí veio outro e perguntou, mas se o senhor tivesse uma poupança de $50 mil, o que é que o senhor faria? Onde é que o senhor investiria? O que é que está na moda? Quando eu vi 3, 4 perguntas, eu resolvi peitar, né? Enfrentar a situação. Disse, olha, então eu já não vou mais escapulir dessa pergunta, que eu já ouvi 3 ou 4 vezes, de lugares diferentes. Estava ali no auditório, 1.500 pessoas, né? Eu disse, eu vou, e televisionado para vários lugares ali, para Nagoya, para não sei para onde, várias cidades japonesas. Eu disse, eu vou enfrentar vocês. Eu vou dizer o seguinte, sabe qual é a melhor coisa para investir no Brasil? Sabe onde é que está a resposta? Está dentro de você. Procure saber o que é que você é bom. Qual é a sua vocação? O que é que você gosta de fazer? O que é que você tem paixão por fazer? Porque eu posso provar estatisticamente que paixão é a causa fundamental do sucesso de qualquer negócio. Quando você gosta de fazer alguma coisa, você nem sente que está trabalhando. Você não mete sacrifício, você não reclama. Casais apaixonados têm até filho mais bonito. Tem até filho mais bonito. Então você tem que enfrentar essa realidade, entendeu? Você tem que... Então, por exemplo, se você gosta na área de moda, por exemplo, né? Você pode montar uma boutique, você pode fazer utensílios para moda, você pode ser um fotógrafo de moda, você pode ser um colunista para fazer coisas na área de moda. Você gosta de moda, use aquilo nessa área que vai dar certo, com certeza. Você gosta de culinária, você pode ter uma horta aqui, eu falei lá no Japão, e você tem determinadas hortaliças que você vai fornecer para um restaurante. Você pode montar um restaurante, pode montar uma escola de culinária, pode fazer uma fabriqueta aí de utensílios de cozinha. Tem N coisas dentro da área de culinária. Então, se você gosta, vai dar certo. Mas toda regra tem uma exceção. E eu vou dizer a vocês qual é a exceção. Se você gosta de beber, não monte um bar. Não monte um bar, porque isso com certeza vai dar zero. Então, fiz essa brincadeira para o pessoal entender. A resposta está dentro de você. Não fica procurando saber dos outros o que é que vai dar certo. Porque tem algumas coisas hoje dando certo no Brasil. O food truck é uma. Não é? Uma delas. Food truck é uma, está dando certo. Agora, se você não é do ramo, não gosta, não tem paixão por aquilo, não vai dar certo. Por mais que esse negócio esteja dando certo. Porque eu tenho 99 táxi, está dando, então eu vou entrar ali, ou no Uber, não sei o que lá. Mas se não é a sua, dirigir, concorrer, não vai dar certo, não adianta entrar em coisas. Então procure aquilo que você gosta de esporte, vai fazer alguma coisa de material esportivo. Ou no mínimo vai procurar emprego numa loja de material esportivo. Mas vai fazer alguma coisa que esteja dentro da sua paixão, porque aí você naturalmente vai fazer as coisas melhor. Esse é o conselho que eu tenho a dar. Eu acho que assim, a situação é difícil, mas não é momento de desesperar, é momento assim, de mudar de rumo. Porque tem uma crise aí, mas o que está vendo na realidade é uma migração de clientes. Então, por exemplo, muitos restaurantes aqui em São Paulo, Brasil inteiro, eu estive em Natal na semana passada, estive em Foz do Iguaçu, estive agora em Ouro Preto, essas 2 semanas eu estive em vários estados brasileiros. Aí você vê que tem uma taxa de ocupação de restaurante menor em todos os lugares. Lugares que antes você tinha que reservar, eu entrava em fila, hoje você já entra tranquilo. Às vezes o maître me conhece, doutor César, a gente realmente... Cadê aquele garçom? Ele saiu, foi demitido. Então você fica triste, quer ver a situação ali. Estamos só com 70% de ocupação, 50%. Mas o food truck está bombando. Está crescendo 20%. Eu tenho clientes na área de shopping center, as lojas de shopping center estão com um decréscimo enorme de ocupação. Tem lojista aí que está inadimplente 7 meses. Tem shopping center que está aceitando que o cara pague apenas o condomínio, não pague nem o aluguel durante o ano para ficar lá, para não botar o tapume na porta. Quer dizer, que lojas, é horrível também. Que é horrível. As lojas estão declinando venda. Mas o Mercado Livre está crescendo 40%. O que é o Mercado Livre? É um shopping center sem paredes, tá certo? As plataformas de e-commerce, de comércio digital, estão crescendo bastante. Muito. Aí você vê, tem escolas que os alunos estão com problema, estão trancando matrícula, estão ficando inadimplentes. Escolas privadas. Mas o EAD, que é a educação à distância, está bombando. Tem hotéis, também eu tenho hotéis, redes hoteleiras que são clientes de mim, que estão com problema de ocupação de hotéis. Mas você vê que tem um tal do Airbnb,
Que é a maior? Que é a maior locadora de quartos de hotéis do mundo. 2 milhões de quartos por dia eles oferecem. E sabe quantos metros quadrados de quarto eles construíram? Zero. Nunca construíram. Quer dizer, o cara não Sabe o que eles conhecem de hotelaria? Nada. Mas ele conhece de chegar até de e-commerce, não é? Então veja qual é a coisa. É assim, o cara do restaurante espera que o cliente venha até ele. O cara do shopping center espera que o cliente entre na loja do shopping. O cara da escola espera que o aluno venha aqui. O cara do hotel fica esperando que o hóspede venha aqui. Todo mundo fica esperando que o cliente venha. Esses outros exemplos, o Airbnb, o Uber, o Mercado Livre, o Food Truck, é o que eles não ficam esperando, eles vão até o cliente. Eles vão até o cliente. Então, está vendo uma migração. Então, o cliente mudou de hábito. E quem bolar coisas, não precisa ser aplicativo tecnológico, não. Não estou falando de alta tecnologia. Mas quem bolar formas de vender produtos, serviços, atender a necessidade de cliente, que vá até o cliente, ganha. Você sabe quem é o meu inspirador nessa tese? Me inspirou esse sinal da clientividade? É assim, o grande guru, para mim, para pensar nesse assunto, chama-se Milton Nascimento, o compositor e músico. O Milton Nascimento tem uma música que ele diz assim: o artista tem que estar onde o povo está. Já ouviu isso? Eu traduzi essa frase do Milton Nascimento para o meu baianês. E no meu baianês é assim: o empresário tem que estar onde o cliente está. É verdade. Então você tem que ir até o cliente. Você não pode ficar esperando que o cliente venha até você, como o restaurante fica. O restaurante espera e o food truck foi. O hotel espera e o Airbnb foi. A escola tradicional fica esperando o cliente, o aluno, e as soluções de educação à distância vão até a casa do aluno. Ele entra a qualquer hora do dia da noite, entendeu? E a qualquer hora do dia e da noite. Essa mobilidade... Porque hoje, me permita... Essa mobilidade que é a grande transformação, a grande revolução que a gente está vivendo. Quem perceber isso vai conseguir montar negócios, por mais simples que sejam, que atendam essa nova necessidade do cliente. Ou seja, o cliente mudou de hábito. As pessoas não perceberam. Por isso que muitas empresas estão fechando e não tem emprego. O ser humano mudou de hábito. Completamente. Não existe. Você vê hoje mudou as pessoas... de filosofia. Mais de 2 milhões de casamentos feitos. 2 milhões de casamentos feitos nos Estados Unidos nos 2 últimos anos pela internet. É isso aí. Pela internet, ou seja, pessoas que se conheceram de outros países do mundo. Eu tenho, inclusive, um conhecido que ele namorou uma menina que morava no Alasca. Ou seja, ela era esquimó. Tá bom? Eu desejo boa sorte ao seu amigo. Não, mas foi o que eu... Exato. Quer dizer, quem sabe ele não tem entrado numa gelada, né? A grande verdade é a seguinte... Ele falou, me apaixonei por ela, pelo jeito dela, pela forma com que ela pensa e tal. Eu falei, querido, mas são realidades diferentes, são mundos diferentes. Você já imaginou o seguinte, se a pessoa, se ela falar, eu quero que você vá morar comigo lá na minha aldeia, entendeu? Mas é isso. Quer dizer, tá perdido. É esse o ponto, mas enfim, quer dizer, eu fui também pro extremismo. Mas é isso, o ser humano mudou de hábito. Está havendo uma mudança de filosofia, da forma de viver. Por exemplo, tem uma coisa, assim, um conceito na sociedade, que assim, o sentimento da propriedade. Quer dizer, a gente assim, o carro tem que ser meu, o apartamento tem que ser meu, o equipamento tem que ser meu. Esse conceito, isso está mudando. Hoje as pessoas já não têm tanta essa necessidade da propriedade. Nós estamos vivendo uma era mais do compartilhamento. Em vez de eu ser dono do carro, eu posso compartilhar o carro. Em vez de eu ser dono do apartamento, eu posso compartilhar o apartamento. Eu posso compartilhar o equipamento. Eu tenho visto grandes empresas aí que no passado viviam tentando vender equipamento. O equipamento encalhou porque ninguém quer botar dinheiro, tomar dinheiro em banco com juro altíssimo para comprar equipamento. E que ele resolveu então agora alugar equipamentos. Ao alugar equipamento o negócio deslanchou. Montou franquias e o negócio cresce. Ou seja, essa mudança de hábito e de filosofia é que tem que ser percebida. Então tem que perceber. E não precisa ser coisa grande. Aí eu vou lhe contar, né? Você falou um pouco da minha trajetória, eu vou contar aqui um pouco. O primeiro negócio que eu montei, eu tinha 9 anos de idade. Eu venho de uma família bastante humilde. Meu pai era pescador lá no interior da Bahia, em Boipeba, uma região lá do sul da Bahia. Minha mãe era balconista de uma farmácia. Então tinha uma vida, éramos felizes, mas era uma vida muito simples. Sim, muito simples. Muito humilde. Limitada, muito humilde e tal. E eu tinha um sonho, né, de fazer faculdade, entrar na universidade, fazer a coisa, montar meu próprio negócio e tal. E a forma que eu encontrei foi eu virei um fabricante de pipas. Naquela época, estou falando em 1961, na Bahia. Com 9 anos de idade. Com 9 anos de idade. Foi o primeiro dinheiro que eu ganhei na vida. Quando eu olhei para os céus em Salvador, eu só via pipa de uma cor. Todas as pipas de uma cor. Como é que eu provo isso? Eu provo isso o seguinte, não tinha máquina fotográfica colorida na época. Então o que é que acontece? Se você for olhar o Di Cavalcante e o Portinari, se você for olhar... As pipas são todas branquinhas. As pipas pintadas por esses grandes... Tem o Portinari, tem uns 3 quadros chamados Meninos com Pipas. Você só vai ver pipas da mesma cor, vermelha, azul, toda a mesma cor, uma cor só.
Isso é quadro de 1947, 1950. Ou seja, era o hábito da época. Era como era na época. Quando eu vi aquilo, eu olhei, aí um dia dei um estalo. Eu disse, eu vou fazer uma pipa. Eu pedi a minha mãe para comprar papéis de pipa diferentes. O celofane. Cruzei as flechas assim. Eu também fazia pipa. Um vértice eu botei verde, vermelho, amarelo e azul. Fiz uma pipa de 4 cores. E levantei a minha pipa. Adorava aquilo. Quando eu levantei, todas as pipas da rua vieram atrás da minha. Né? E vieram com mais intenções. Lógico. Queriam cortar e pegar. E pegar. Aí o outro dia eu voltei com 2, depois eu perdi minha inocência. Deixei de ser um empinador de pipa e passei a ser um fabricante de pipa. Montei um pequeno negócio ali informal de fabricar pipa. E foi assim que eu financei meu estudo. Foi assim que eu paguei um curso pré-dimensional para entrar no colégio de aplicação em Salvador. Fui fabricando, eu cheguei que tinha tardes lá e noite que eu fabricava 250 pipas. Na mão. Que era com tesoura, com papel, eu lembro. Com cola, fazendo cola. Isso. Aí depois eu aprendi a... Amarrava. Eu aprendi a vender a rabiola, aprendi a vender junto o carretel temperado. Sim. Temperado. Então eu vendia os 3, eu vendia o kit. Eu vendia a pipa, o carretel e a rabiola. O combo. E eu aprendi assim, quando eu vendia o combo, o pai, que sempre comprava para dar para o filho, deixava sempre o troco comigo. Eu disse, isso aqui hoje os economistas chamam isso de valor agregado. Agregado, Você está vendendo uma solução integrada. Eu intuitivamente fiz aquilo. Eu já fui franqueado. E pagou os seus estudos. Paguei meus estudos. Eu fui franqueado de uma pequena loja de confecção chamada Aqualung. Aqualung? Vendia camisas ecológicas e tal. O que é que me atraiu ali? Não era vender a camiseta, aquele negócio que eu falei do propósito no início aqui, né, e do significado. O que me atraiu é o seguinte, foi a causa por trás da Aqualung. A Aqualung queria fazer uma coisa ecológica. Sim. Foi um dos criadores do projeto Tamar. É um dos grandes orgulhos que eu tenho. Verdade. Ao ajudar, eu montei a Aqualung lá na Bahia. Fui o primeiro franqueado da Aqualung. E montei lá na Bahia. E ajudamos o primeiro projeto Tamar que saiu na Bahia. Sim. Ali na Praia do Forte. Até hoje. Foi a primeira? Foi a primeira. Quando eu visito com a minha filha, eu tenho um orgulho danado. Eu olho aquelas tartaruguinhas. E não, o papai botou um suorzinho aqui, ó. Estava trabalhando nisso aqui e ajudou a construir esse projeto. Isso que eu acredito, tem que ter sempre um ideal na vida. A pipa para mim não era fabricar pipa. Para mim era o sonho de poder pagar meus estudos para poder fazer uma faculdade que meus pais não iam poder me dar essa condição. O outro era a camiseta, não era a camiseta em si, era a causa ecológica que me atraía. Então isso a gente se turbina, a gente se enche de energia e faz as coisas acontecerem. Isso que você está falando é o que a gente tem pregado constantemente. Na verdade, hoje o que a gente vê, né? Uma sociedade completamente inerte, achando que o mundo, para que você construa um futuro melhor para você, para os seus, para sua família, tem que ser a base de negociata, de jogada, de picaretagem, e não é. Porque a grande verdade é o seguinte, é o que eu falo, eu tenho amigos meus que falam, Redó, vou embora desse país, não quero mais isso. Esse Brasil é país de maluco, esse STF contaminado, Poder Executivo contaminado, Poder Legislativo, você vê a situação agora recente dessas 3 senadoras, com todo respeito, invadiram a presidência do Congresso Nacional, da presidência do Poder Legislativo da nação, desrespeitando, comendo marmitex em cima. Quer dizer, uns negócios que não dá para entender. E tem gente que aplaude. Isso é que nos deixa extremamente estarrecido. E o que ocorre? Na verdade, o Brasil, ou seja, hoje nós temos 210, 215 milhões de brasileiros, na verdade, 190 milhões ou até 200 milhões são feitos de pessoas como o nosso querido convidado de hoje. O César Souza, quer dizer, foi pobre, simples, humilde, veio de uma cidade pequena, sem a menor estrutura de nada. Quer dizer, imagine se ele continuasse pensando em ficar lá, não é? Se envolvendo com droga ou com a molecada vagabunda da rua e tal. Eu, César, vou ser sincero, eu tenho uma coisa muito próxima. Meu pai era representante comercial autônomo. Eu comecei com 12 anos de idade. Meu pai, eu tinha uma dificuldade muito grande. Graças a Deus a gente tinha uma vida até legal, assim, de família média, né? De classe média. A gente viajava todo julho, dezembro, enfim. Eu tinha essas coisas, mas o que me irritava é que eu não tinha dinheiro. E eu queria, porque eu sempre gostei de me vestir muito bem. E eu queria comprar roupa em lojas boas e tal, não sei o quê. E meu pai não deixava, porque ele falava, não, filho, você não... E o que acontece? Eu falei, então eu vou fazer meu próprio dinheiro. O que eu fiz? Eu não sabia fazer nada, né? Então eu morava no Campos Elíseos, e eu vi o pessoal lá, os engraxates, e falei, e tinha um engraxate que eu fui comprar, um senhor já. E o cara falou, não, sustentei minha família, fiz um jogo. Eu falei, então você é engraxate. E comecei a ser engraxate, com 12 anos de idade. Meu pai um dia passou por lá, quando viu aquela cena, na hora me repreendeu, como é que um filho meu é engraxate, não sei o quê. Enfim, sem demérito nenhum, porque meu pai foi
da lavoura e tal, né? Uma pessoa sofrida e tudo mais. Mas ele falou, jamais, você está estudando, eu estudava num colégio, o Casa Pia São Vicente de Paula, que era um grande colégio ali na Alameda Barros, até hoje, tá, né? Aqui na cidade de São Paulo. Enfim, ele falou, de jeito nenhum e tal. Aí, o que eu fiz? Eu comecei a ser empacotador. Tinha o Peg Pag, a primeira loja do Grupo Pão de Açúcar, que está até hoje lá, né? Esquina ali da Alameda Glete e tal. Eu fui para lá para ser empacotador. Ali eu ganhei dinheiro. Porque eu comecei a levar compra, comecei a ter criatividade, quer dizer, e no fundo, a minha vida inteira foi construída assim. Né? A minha faculdade também eu paguei com muita dificuldade, quer dizer, eu não consigo entender essa molecada de hoje que quer tudo na hora, né? Que nem muito imediatista. Agora, eu queria que você explicasse a respeito da clientividade, exatamente a essência dessa frase. Você já iniciou, não é? Que é em função do conhecimento, não é? Do cliente e tal. Veja só, eu criei essa palavra, clientividade, registrei no NPI, é uma palavra que não existe. Não existe. Quer dizer, aí, agora existe a sua. Quem está assistindo o programa aí, nunca ouviu falar essa palavra clientividade, não se preocupe, que essa palavra não existia. Essa palavra eu inventei algum tempo atrás, mas tenho certeza que você está nos ouvindo aqui, conhece a palavra competitividade. Exato. Todo mundo conhece. A palavra produtividade. Todo mundo conhece. Então, veja, competitividade vem de onde? Competitividade da competência. Vem do competidor, do competidor. Competidor, é verdade. Eu fico me comparando com o concorrente, ou seja, fico cuidando da vida do vizinho. É verdade. Produtividade vem do produto. Do produto. Então, é aquela era do produto, a ênfase é no produto físico e tal. Qual era a palavra em português que fala sobre o que interessa na vida de qualquer empresa, que é o início, o meio e o fim de qualquer negócio? É a razão de existência de uma empresa, que é o cliente. Qual é a palavra em português? Não existia. Não existia. A mais próxima é marketing, que é uma palavra inglesa. Então eu, aborrecido com isso, já incomodado, eu disse, olha, tem competitividade, fica cuidando da vida do concorrente, produtividade do produto, e o que interessa é cuidar da vida do cliente. Então, tem a criatividade. Então é clientividade. E aí registrei essa palavra no NPI. E tenho feito vários programas com várias empresas, buscando assim, trazer o cliente de volta para o centro do raciocínio das empresas, para o centro do poder decisório, porque nós temos que pensar primeiro no cliente e não em nós mesmos, não na própria empresa. Então você entra numa empresa hoje, o cara, não, porque a norma aqui do restaurante, porque a filosofia da empresa, não existe isso. Bom, o McDonald's, há anos atrás, no auge do seu sucesso, o próprio Peter Drucker, eu assisti esse case dele, né? Ele dando consultoria, porque olha, nós faturávamos, sei lá, 30 bi, 40 bi de dólar por ano, e agora caímos para 25 bi, ou seja, perderam 5 bilhões, né? Mais de 10%. Nós estamos com muito medo e tal. Qual é o problema? Aí o Peter Drucker fez um estudo e tal, falou, é fácil, já identifiquei qual é o problema. O fato é o seguinte, vocês continuam com aqueles sanduíches, não mudam nunca, só que a sociedade já cansou, já encheu de comer aquelas sanduíches de vocês. Aí resposta crucial, que é exatamente do que você está falando. O McDonald's vira e fala o seguinte, não, de jeito nenhum. Nós somos o McDonald's, a maior rede de fast food do mundo. Nós criamos o Big Mac, e não vamos mudar, isso é uma filosofia da empresa. Aí o Peter virou e falou assim, então vocês vão quebrar. Eles tiveram que mudar para não quebrar. Não, e olha hoje, eles fazem sanduíche até de peixe. Tá certo? Faz sanduíche saladinha, não sei o quê. Não, e o negócio principal do McDonald's hoje não é nem os sanduíches que vende. O negócio principal é o negócio imobiliário. Quer dizer, o grande fonte de renda e de riqueza do McDonald's é o imobiliário, é comprar pontos, né, terrenos e construir coisas. E às vezes eles influenciam para mudar até o fluxo de tráfego, de trânsito, etc. e tal, de determinadas ruas ou cidades, para criar uma demanda naquele negócio, e depois eles revendem o ponto, ou seja, o grande fonte de riqueza do McDonald's é o negócio imobiliário. Ele não está mais no negócio de sanduíche, ele está no negócio imobiliário, é o ponto de venda. Eu não sabia. Que é mais importante do que o produto. Já entendi. Mudou completamente. Isso é verdade, eles fizeram isso no Jabaquara. Então isso mudou completamente. Então veja, essa palavra clientividade vem assim, é falar a mesma linguagem do cliente. Sim. Eu sempre digo assim, às vezes parece que são de planetas diferentes, a empresa e cliente. O título do livro ia ser assim, empresas são de Marte e clientes são de Vênus. Eu não coloquei porque teve o John Gray, um americano, que fez um livro dizendo homens são de Marte, mulheres são de Vênus. Quando eu vi aquilo numa livraria, eu quase infarto. Eu digo, estava ali o que eu estava pensando nisso aqui. E eu não ia botar o mesmo título porque o cara ia me processar. Então eu saí com outra, não, são de planetas diferentes, são não sei o que lá. E aí inventei o termo clientividade e graças a Deus foi esse o certo. Porque tem muitas empresas que estão me contratando, eu tenho feito vários trabalhos com empresas. Para saber o que é a clientividade. E é mudar a cultura da empresa, mudar a cultura. A gente está criando o que a gente chama a cultura da clientividade. E eu tenho certeza que essa palavra, dentro de algum tempo, 3, 5 anos, vai estar no Aurélio.
né? Ela vai fazer parte do dicionário, do vocabulário português, que é a palavra clientividade. Estou em campanha para isso, de colocar a palavra lá, porque eu acho que ela reflete aquilo que interessa na vida de qualquer empresa, que é o foco no cliente, é trazer o cliente para o centro do modelo mental das pessoas, trazer o cliente para o centro das decisões da empresa, as pessoas pensarem mais no cliente do que na estrutura, do que no processo, do que na tecnologia. Você às vezes vai viajar, chega lá na companhia aérea e está a mocinha lá atrás do balcão com o computador, ela não está nem olhando para você. Ela estende a mão e diz assim, RG. Mas eu não sou um RG, eu não sou um número. Quando falo isso comigo, eu paro e fico olhando, esperando. E quando ela olha para mim, eu agradeço. Muito obrigado. Eu sou importante. Você está olhando para mim, você me reconheceu. Eu não vou responder meu número, eu não tenho número. Eu tenho um nome, eu sou uma pessoa, eu tenho sentimentos. Eu sou um cliente seu. Olha quanto tempo eu viajo, veja aqui minha carteirinha de vocês. Tenho mais de 1 milhão de milhas, não sei quantas horas. E você me trata como se eu fosse 1 milhão de milhas. Deu para entender quem é o seu César Souza? E você me trata como se eu fosse um número, como se eu fosse qualquer um. Ninguém gosta de não ser... Todo mundo quer ser importante. Todo mundo quer ser único, quer ser emblemático, quer ser considerado um cliente importante. É esse o sentimento, entendeu? Eu sempre digo assim, eu sou capaz de descrever quando um atendimento é bem feito numa empresa, por um atendente, quando atende um cliente, se o atendente é capaz de dizer a cor dos olhos do seu cliente. Entendi. Porque significa assim, se ele é capaz de dizer a cor dos olhos, ele está olhando para o cliente. Se está olhando para o cliente, ele já passou o primeiro passo, que é dar a devida importância que o cliente espera. Eu estou prestando atenção a você. Mas não com aquela hipocrisia. Posso ajudá-lo? Não sei o que lá. Temos foco no cliente. O cliente não quer. Para escrever o livro, eu fiz uma pesquisa. Aí saiu, 1.200 pessoas responderam. Nas semanas anteriores eu escrevi o livro, perguntando assim, dê uma nota de 1 a 9 do grau de clientividade. Você como cliente, quando alguém vai lhe vender um negócio ou prestar um serviço, se você acha que essa empresa está totalmente voltada para ela mesma. E 9 se você acha que a empresa está voltada para você, que é o cliente. De 1 a 9, olha, 72% deram nota de 3 a 6. Numa escala de 1 a 9. Mesmo que todos tivessem dado nota 6, é baixo. É baixo. De 1 a 9, o grau de clientividade de uma empresa é 6, é baixo. E isso é o que eu mais pergunto hoje nas empresas. Né? Às vezes eu faço um evento lá com 300 pessoas, 400, às vezes é 30. É a diretoria comercial, às vezes é a galera inteira que está atendendo. Fiz outro dia um evento com 8.500 pessoas, 8.500 pessoas. Aí eu peço para eles responderem essa pergunta, né? Naquele formato eletrônico. Responda aí de 1 a 9, depois que eu explico o que é clientividade. Qual é o grau de clientividade da sua empresa? A média tem sido entre 5 e 6. Aí eu pergunto, o que é que vocês acham disso aí? Todo mundo realmente temos que melhorar muito. Tem que dar consciência de que tem que melhorar o grau de atendimento ao cliente. O que destrói uma empresa é a falta de respeito ao cliente, a falta de atendimento adequado ao cliente. Não então falar a gente pode dizer que a Eletropaulo, Vivo, Gol, Oi vão quebrar. Olha, eles não dão atenção nenhuma. Todas as empresas, eu diria, tem muitas empresas na área de seguro-saúde, cartão de crédito, televisão a cabo. A gente sabe. Televisão a cabo, então, bares, é um descalabro. Aéreo. A gente vê vários tipos de empresas que realmente tem que mudar muito. Eu não quero nominar nenhuma especificamente, mas todas têm que mudar muito. O meu papel, aí eu me considero um missionário, né, que é aquilo que eu disse, a gente tem que ter sempre em busca um propósito, um significado. Meu objetivo não é vender livro, eu não quero vender o produto físico. Meu objetivo não é vender o produto físico. É o conceito. Meu objetivo é mudar a cabeça das pessoas. Exato. É fazer as pessoas entenderem que tem que ter conceitualmente começarem a pensar na importância e necessidade do cliente. O que eu procuro dar isso, essa consciência às empresas, os grandes empresários e tal, de que eles têm que mudar essa cabeça, que eles não podem mais pensar apenas na sua estrutura interna, no seu equipamento, no seu quadro interno, nas suas políticas, etc. e tal, e o cliente ficar em último lugar. Hipocritamente, muitos dizem que o cliente está em primeiro lugar, mas a gente sabe que isso não é verdade. Não é verdade. Quando o cliente dá as costas, o pessoal não quer nem saber. Entendeu? Muitos acreditam ainda que o cliente é um mal necessário. Alguns até tentam se aproximar dos clientes, mas não têm a devida competência. Não sabem, não investem no treinamento. Né? Então, esse tipo de coisa, assim, às vezes são as pessoas mais simples, às vezes é um porteiro, às vezes é um atendente, é um manobrista. Outro dia mesmo eu fui num restaurante conhecidíssimo aqui em São Paulo com a minha mulher, aniversário de casamento. Cheguei na porta, a minha mulher queria ir naquele restaurante, de todas as formas, então fomos lá à noite. Quando eu chego na porta, tinha feito a reserva antes, chego na porta do restaurante, bastei o vidro, veio o manobrista, eu disse, e aí, compadre, tudo bem? Ele franziu a testa assim, o sente assim, ô doutor, tá um inferno lá dentro, vai levar 1h30 para se conseguir sentar numa mesa.
Aí o que é que eu fiz? Eu olhei para ele e disse, mas eu fiz a reserva. Não, mesmo quem fez reserva tá levando 1h30, 2 horas. Tá brincando? Na porta do restaurante, o cara na rua, eu já meti a ré, fui para outro restaurante que eu estou acostumado a ir. Isso é bem tranquilo. Quer dizer, eu não saí com minha mulher na noite do aniversário de casamento para entrar no inferno. Entendeu? O cara, quer dizer, a culpa é dele? Não, a culpa não é dele. É o gerente, é o dono, investe numa casa bonita, num restaurante, investe num chefe de cozinha estrelado, investe na toalha, investe na cozinha, né? Uma série de coisas. Mas o treinamento... Mas não investe naquilo que é importante. Eles não entenderam ainda que o primeiro ponto de contato daquele estabelecimento com o cliente é o manobrista. Ali começa a formar a imagem da empresa. Como é que você Então, um manobrista que me trata dessa forma, que diz, é inferno, vai levar 1h30 para estar. Eu não vou ficar ali. Fui para outra, não viram a cor do meu cartão de crédito naquela noite. Então é assim que você perde cliente. E que ia gastar pelo menos uma garrafa boa de vinho. Estava cheio de boas intenções. Eu estava interessado não só no jantar, mas estava interessado no pós-jantar. No pós? Com a minha mulher. Né? Então, tá uma brincadeira à parte, mas assim, quer dizer, mostra uma situação difícil. E isso não é exceção, essa é a regra. Ou seja, os estabelecimentos, eles não tratam o cliente da forma que o cliente merece ser tratado. Atendimento, olha, eu fiz uma pesquisa. Essa pesquisa é o seguinte, a pergunta é assim, por que os clientes deixam de comprar em uma empresa? 1% deixa de comprar porque morre. Morreu, deixou de comprar. Claro, deixou de ser cliente. 3% porque mudam de endereço. Sim. Meu Deus, eu compro aqui em São Paulo, mudei, acabou. 5% porque mudam de hábitos. Aí o cliente começa a mudar de hábito. Aí uma outra coisa, surge uma novidade, ele deixa de comprar. 9% por causa da qualidade. Do produto. Encontrei um produto melhor. 14% por causa de preço. Claro, prefiro um preço mais barato. Preço mais barato. Então. Mas você soma 14, 9, 3, 5, 1, dá 32%. E os outros 68%, onde é que está? Atendimento. Olha. Atendimento inadequado. Agora aí o cara fica fazendo guerra de preço para baixar preço. O cara fica tentando inventar um produto novo e não cuida do básico, que é o atendimento ao seu cliente. Entendeu? Então as empresas não estão voltadas para o cliente. Essa aqui é a essência da clientividade, é voltar a empresa para os clientes, orientar a empresa para os seus clientes, colocar o cliente no centro de tudo, acabar com essa história de organograma de empresas. Eu também estou em campanha para tirar a palavra organograma do Aurélio. Organograma, acho que o organograma é uma desgraça na vida da empresa. A organograma, aqueles quadradinhos, penduricário, fica aquele pessoal todo ali, porque a minha área não se meta na minha área, que eu não me meto na sua, meu departamento é assim, não, eu fiz a minha parte, foi a logística que não entregou, eu fiz a minha parte, foi o faturamento que não cobrou direito, aí começa essas conversas todas, um jogando jogo de empurra. O cliente não quer saber isso, o organograma é uma desgraça na vida da empresa. Então eu quero substituir a palavra organograma. E a empresa sofre, e inclusive pode até entrar em situação financeira difícil por causa dessa briga interna. E aí quando eles percebem que a briga deles causou aquela confusão toda e eles vão perder o emprego e vão criar problema na família, enfim, na sociedade, eles não se depararam lá atrás. Né? Aí é isso que eu faço. Eu estou querendo tirar a palavra organograma do Aurélio e substituir pela palavra clientograma. Que o que interessa é isso, não é o organograma da organização, é o clientograma, é como o cliente se relaciona comigo. Isso é que as pessoas têm que entender. Você registra também clientograma? Já registrei. Já registrou? Já registrei. Estou querendo substituir a palavra. E já vai fazer um livro, clientograma. Eu estou querendo substituir a palavra, eu estou querendo substituir a cabeça. Mas é fundamental, César, eu queria até que você depois falasse sobre um momento da sua palestra, quando nós tivemos a oportunidade do lançamento do Centro do Empreendedor, que você falou uma coisa que foi fantástico, calou fundo na minha alma, que é o seguinte, e você disse assim para todos, olha, eu quero que vocês saibam que o sucesso, enfim, ele é um processo daquele que acredita no seu sonho, daquele que luta e tal, mas o mais importante do sucesso não é o objetivo, mas é a trajetória, é o caminho. Isso aí. Pô, eu achei isso fantástico. É isso aí. Porque e vou te dizer uma coisa, foi tão importante para mim, que às vezes eu esqueço da trajetória. Quer dizer, você viver intensamente os momentos, para você chegar. Quando você chegar, você chegou. Você chegou. Acabou. O importante agora, é a travessia. E se você, para chegar, destruiu tudo, ou, na verdade, que é o que acontece. Não vale a pena. Hoje, inclusive, nós estamos vivendo uma série de empresas que ficaram grandes, chegaram lá e quebraram. Destruíram sua trajetória. Destruíram sua trajetória. É como uma viagem. Não é só na empresa, me permite. É na vida. Na vida, traduzir. A vida política do Brasil. Se você pegar todos os nossos políticos,
Eles estiveram sempre preocupados, tá certo? Em ter representatividade, ter voto, ganhar dinheiro, ser popular, ser rico, ser poderoso. Tá? Só que esqueceram que quando eles alcançassem tudo isso, o que ia permanecer era a história. E a história dele foi, na verdade, toda ela comprometida. A gente vê alguns políticos aí que chegaram lá, mas e aí? Destruíram sua trajetória. Veja assim, isso se aplica também até numa coisa mais simples da vida, assim, uma viagem. Eu vou fazer uma viagem, vou sair daqui de São Paulo, vou ao Rio de Janeiro. Então tem gente que nem curte a viagem. Está no aeroporto, pode ali tomar um sorvete, pegar um negócio, conhecer uma pessoa, um amigo. E comprar um livro. Eu sempre faço isso, todo aeroporto que eu vou na livraria, compro um livro e põe a data. Eu vim agora de Belo Horizonte, eu estava em Ouro Preto no fim de semana, peguei um voo em Belo Horizonte, domingo à tarde. Quando estávamos decolando de Belo Horizonte, tinha uma linha do horizonte ali, com o sol ali, amarelo, avermelhado, lento. Tinha um cara do meu lado assim, ele estava ali no computador, ali, coisa, e eu disse, dá licença um minutinho, eu disse, o que foi? Eu disse, não é nenhum problema não. Dei uma olhadinha ali na janela que eu estava, olha que coisa linda. Ele olhou, é mesmo. Eu disse, pois é, veja só, é que o pôr do sol é de graça. Aí a gente nem presta atenção. Se fosse pago, todo mundo estava prestando atenção, estava todo mundo na janela. Como é de graça, você nem valoriza. Olha que coisa. Quando a gente desceu, estava descendo em São Paulo, uma lua enorme. Eu de novo olhei, ele aí já olhou para mim e disse assim, já sei, a lua, né? Eu disse, exatamente. Eu disse, olha, você entendeu, meu amigo? A gente tem que curtir lindo, a nossa viagem. Tem que curtir a viagem. Eu curto. Tem que começar, e daí você encontra uma pessoa e bate o papo, forma uma nova amizade ali. Tem gente que não, que só pensa na chegada, né? Eu tenho que sair daqui, chegar, já sair, não sei o quê, volto, vive no vapt-vupt. E esquece de curtir a travessia. Então a vida, ela é feita, a vida é uma travessia. Eu não tenho tantas milhagens como você, meu querido amigo César, mas já conheci 29 países no mundo e todos, graças a Deus, dentro da mais seleta posição, no sentido de... Mas uma coisa eu sempre fiz, até hoje, você acredita? Eu procuro sentar na janela só para ver a decolagem. E ver ali. Para ver aquelas imagens. E a descida também. A descida, não é? O que evoluiu. São Paulo, você vê. Eu, inclusive, recentemente, conversando até com o governador, Geraldo Alckmin, que eu falei para ele, puxa, governador, que situação difícil que o Estado é realmente, nós estamos com dificuldade de situações aí, não é? De receita, de despesa, problemas todos aí com esses movimentos todos, questões políticas e tal. Eu falei, governador, deixa eu ver, né? Vai ser difícil. Enquanto a gente não acabar com a pobreza nesse país, a gente diminuir, não é, essa diferença social, e você, como é que você repara isso? Quando você vai decolar ali em Cumbica, é impressionante. Aquele milharal, aquela coisa fantástica de favela, de coisinha, de comunidade. Quer dizer, como é que você quer que um país progrida com aquela gente toda daquela forma? Tem que redistribuir a renda, tem que melhorar isso. Sabe, nem que for para urbanizar. Quer dizer, mas é assim que você cria emprego também, porque você cria consumo. Quando você melhora a renda das pessoas, distribui melhor a renda, você aumenta o consumo. Quando aumenta o consumo, as empresas têm que produzir mais, aumenta o emprego. E você cria um ciclo virtuoso. Infelizmente, nós estamos vivendo exatamente o contrário disso. Aquele ciclo vicioso de se encolher, se encolher, se encolher. Mas, enfim, eu acredito, tenho fé e confiança de que é um momento de trajetória, de novo, né, falando na travessia. Na travessia. Que é um desvio do caminho, mas que a gente vai retomar o caminho e rapidamente a gente vai tenho dúvida. Ao encontro de situações melhores. Para quem está sintonizando agora o nosso programa Sala de Imprensa, eu estou aqui com essa celebridade na área do empreendedorismo, o experiente e já também muito vivido na área dos negócios, no mundo inteiro, o empresário César Souza, que ele está nos explicando sobre a clientividade, que é o seu livro, e o mais recente é Jogue a seu favor, que nós vamos falar também, mas a criatividade é tão importante, e você que está desempregado, nós temos hoje 15 milhões de brasileiros desempregados. Ele pronunciou aqui uma palavra, uma frase, melhor dizendo, muito interessante. Você que está desempregado, você não tem que procurar distribuir currículo para as pessoas, não. Você tem que procurar ir atrás do seu cliente. De que forma? Despertando dentro de você o seu tino de empreendedor. Exatamente. E aí ele explicou tranquilamente, desde uma grande empresa, você também, se você fizer bolinho em casa para vender, pastel, se você for um torneiro mecânico, aliás, me fala uma coisa que eu fiquei encantado também na sua palestra,
que foi a respeito dos temas que você abordou, a respeito daquele rapaz que começou com uma borracharia. Como é que é o nome que ele deu para a borracharia? Ele deu, chamou de autoestima. Ele chamou de autoestima. E que, na verdade, o que era? É uma borracharia. Mas e por que autoestima? Na verdade, o objetivo é a valorização do trabalho dele enquanto recuperador de pneu. E também tem um outro caso, né, de borracharia que você falou, que eu acho que é isso também que você está se referindo. A Natura, por exemplo, que é uma empresa grande hoje, a Natura emprega, tem 1.200.000 vendedoras. É uma das maiores forças de venda da América Latina. Aí todo mundo acha que a Natura já nasceu grande. Não. A Natura nasceu dentro de uma borracharia. O Luiz Seabra, ele quando a primeira atividade cliente, da Natura, a Natura foi minha cliente. A primeira atividade da Natura foi numa borracharia na rua Oscar Freire, em São Paulo. Quando a Oscar Freire não era essa rua glamourosa, não, era uma rua muito simples. Foi uma borracharia que ele alugou. Ele vendeu o carro dele para poder... Ou seja, ele era dono de uma borracharia? Não. Ele alugou uma borracharia. Ele alugou uma borracharia. Para poder montar ali dentro a primeira loja dele da Natura. Então ele alugou a borracharia, comprou cadeira, pia, banheiro, etc e tal, alugou um telefone e ele era o telefonista, ele atendia, ele passava o produto nas pessoas que sentavam lá, só tinha uma cadeira, é uma borracharia de 32 metros quadrados. Então a Natura começou numa borracharia de 32 metros quadrados. Pequenininho. Era ele. Hoje é um monstro. É como ele dizia, era Luiz e Seabra, os dois funcionários da Natura, que era ele mesmo. O Luiz Seabra. Ele fazia de tudo. E a Natura foi crescendo. Tinham dois sócios, o Luiz e o Seabra, que era eu mesmo, né? E ele foi crescendo, e a empresa hoje é uma empresa das maiores marcas do Brasil. Está penetrando, vende a 100 milhões de clientes que ela atende na América. 100 milhões. 100 milhões de clientes. Tem 1 milhão e... 1.200.000 vendedores. Porta a porta. Consultora de venda. Porta a porta. É uma máquina extraordinária. Sim. A Natura. E veja, começou pequena. Como o próprio Embraer, a gente falou aqui também no início da Embraer, né? Sim. A Embraer, o Osiris Silva, eu posso contar essa história, porque eu contei lá no meu livro, e essa história, ele acabou até fazendo o prefácio do meu livro, que Você Também dos Seus Sonhos. O Osiris Silva, ele, um rapaz pobre também, família humilde, simples, né? Não pobre, mas uma família simples, humilde, em Bauru, interior de São Paulo. Aos 9 anos de idade, ele ganhou de um tio dele uma caixinha com um aviãozinho para montar. Um avião de madeira, ferro, não sei o que lá, prego, parafuso. Ele montou aquilo e começou a brincar com aquele avião. O Osiris. Garoto. Aí o pai dele, mas eu estou tentando fazer um avião voar, meu pai. Aí, papai, me leve para eu ver como é que fabrica um avião. O pai dele falou, meu filho, não tem fábrica de avião no Brasil. Tem fábrica no Japão, na Inglaterra, nos Estados Unidos. Papai não tem condições de levar para visitar uma fábrica de avião. Não tem aqui no Brasil. O Osiris disse assim, papai, então eu vou montar, vou construir o primeiro avião de verdade que vai voar no Brasil. Está brincando? O Osiris Silva, 9 anos de idade, Bauru. Disse e fez. Foi ele quem construiu o Bandeirante que voou em 1968. Foi ele quem construiu Bandeirante, exato, que até hoje. O primeiro avião de verdade construído no Brasil. E montou a Embraer. Foi o 9 anos de idade. Ele sonhou com 9 anos de idade. Sonho dele. Anos depois, tinha 30 e tantos, ele construiu o Bandeirante. O segredo. Com os amigos dele. E fez voar. E fundou a Embraer, um dos fundadores da Embraer, que hoje é a terceira maior empresa de aviação comercial do mundo. Só perde para a Boeing e para a Airbus. É uma empresa que exporta para 72 países. Então, quando a gente ouve assim, porque a Natura, a Embraer, Magazine Luiza, porque pensa que já nasceu grande. Você vê, infelizmente, nós podíamos citar isso a JBS, né? Mas infelizmente essa nasceu torta. Essa não se preocupou com a trajetória. Só com o final. O final. Então todas essas grandes, Natura, Embraer, etc. e tal, foram empresas que nasceram no coração de alguém. Por isso que o título do meu livro foi Você é o Tamanho dos Seus Sonhos. Acredite no seu sonho. Por menor que seja, porque a fita métrica está dentro de você. Não importa qual é o seu sonho, importa que você acredite no seu sonho e lute para transformar seu sonho em realidade. Eu sempre digo assim, quem não luta pelos seus sonhos acaba sendo coadjuvante dos sonhos dos outros. Então lute pelo seu sonho, identifique qual é o seu sonho e lute por ele. E chega na área empresarial, assim, você começa pequeno, Osiris, Natura, etc. Começou pequeno, pensou grande, cresceu rápido. Entendeu? Mas começaram pequenos e foram crescendo. E fizeram essas potências que tem hoje aí. A Embraer emprega 20 mil pessoas, a Natura emprega 1.200.000 pessoas. São máquinas geradoras de emprego que nasceu do sonho empreendedor de alguém muito simples na época. E quando você conversa hoje com todos muito simples. Todo muito simples. Ninguém de família rica, abastada, hoje com de tradição.
Exatamente. Você vê as pessoas que... é nisso que eu acredito, entendeu? Por isso que eu escrevi aquele livro e esse aqui que é o Jogue a Seu Favor. Exato. Eu queria que você falasse um pouquinho mais, César, a respeito do Jogue a Seu Favor, quer dizer, vire a sorte trabalhando por conta própria. Exatamente. Isso que tem tudo a ver com o cliente, com a isso aqui cuide do cliente, né? E aqui cuide do seu negócio. O que é que eu quero dizer aqui? Esse aqui eu escrevi em 2016, nos agradecimentos, na dedicatória eu ia colocar assim: aos 12 milhões de brasileiros desempregados no exato momento em que concluo este livro. Quando eu fui fazer a revisão, eu tirei os 12 milhões. Eu disse, esse negócio vai ficar datado. Vou botar só os milhões de brasileiros, que deve diminuir. Infelizmente eu estava errado, não diminuiu, aumentou. Aumentou de 12 para 14, agora beirando os 15 milhões. Eu fiz esse livro para essas pessoas que estão em busca de emprego, como eu disse. Não procure emprego, procure cliente, monte o seu negócio. E esse livro assim, não é um livro acadêmico, eu não sou professor, não é um livro teórico. Né? É um livro prático, simples. O que é que eu procuro aqui? Uma pessoa que é uma mulher, é uma história de uma mulher que ela, muito esforçada, cresceu na vida, se virou, trabalhava numa fábrica, de repente, na véspera do aniversário, foi demitida. Tinha um filho dela que estava no exterior fazendo um intercâmbio, ela entrou em desespero, vou ter que trazer meu filho de volta, não vai realizar o sonho dele, porque eu não vou ter dinheiro para pagar esse negócio do intercâmbio. Mas tinha uma poupançazinha e tinha a indenização dela, o que é que eu vou fazer? Procurou um emprego, não deu, ela aí resolveu construir o próprio negócio dela. E o livro, assim, o livro se passa como se fossem 9 semanas, cada capítulo é uma semana, e ela vai montando esse negócio assim. Qual é o posicionamento do negócio? Qual é o tipo de cliente que eu devo servir? Qual é a equipe que eu devo montar? Devo montar a minha equipe de familiares, vizinhos, amigos ou profissionais? Que tipo de parceiros eu preciso? Que tipo de controles eu preciso na minha empresa? Ou seja, eu fui construindo o raciocínio de um zero para alguém montar um negócio, e cada capítulo é uma etapa, são as 9 questões fundamentais no negócio que eu trabalho. Qual foi a grande ousadia desse livro? É que eu escrevi esse livro em primeira pessoa, narrado por uma mulher, como se eu fosse uma mulher. Olha. O autor, né? Como se eu fosse uma mulher. Pensando como uma mulher. Foi uma homenagem às mulheres. Por quê? Porque 54% do empreendedorismo no Brasil, ou seja, a maioria absoluta do empreendedorismo no Brasil, dos novos negócios criados nos últimos 3 anos, foram criados por mulheres. Então foi uma homenagem às mulheres. Segundo, quem primeiro foi demitido na onda de demissões das empresas foram as mulheres. As mulheres, é verdade. Por quê? Porque o poder decisório da maioria das empresas está na mão de homens. E homens saíram demitindo mulheres, se autoprotegendo, amigos, não sei o que lá. A primeira onda, a primeira grande leva foram as mulheres que foram demitidas. Depois, as mulheres saíram e montaram suas empresas, vários empreendedorismo, né? E também por um fator pragmático, pensando no cliente. Quem mais compra livro é mulher. Eu queria que você deixasse a sua última, não é? Ou a última impressão, e eu vou, com certeza, lhe convidar para a gente fazer um outro programa, para nós falarmos exclusivamente, que eu achei muito interessante, essa questão da criatividade, até por causa do tema, e eu não tenho dúvida, você falou que em 5 anos, eu acho que em 2, 3, já vai fazer parte do Aurélio Buarque de Holanda, eu não tenho dúvida. É algo extremamente, não é, dinâmico, forte e vivo perante ao mundo empresarial. O que eu queria dizer é o seguinte, a palavra final minha, eu diria assim: se a crise bater na sua porta, não abra não, porque ela é capaz de entrar. Acredite e lute pelos seus sonhos. Não se deixe abater pelas adversidades. Vá em busca do seu sonho de vida, do seu propósito, do significado da sua vida, porque é isso que conta. É isso aí. E essa é a história que fica. Essa é a história que fica. Olha, sem sombra de dúvida, é um sonho fantástico, né? A gente ter trazido aqui o nosso querido César Souza, com esse brilhantismo, a facilidade com que ele fala, a didática e o seu conhecimento, né, no mundo empresarial e do empreendedorismo. César, muito obrigado. A Associação Paulista de Imprensa sente-se honrada com essa entrevista e tenho certeza que nós vamos fazer parte também dessa história. Até o próximo programa Sala de Imprensa.